Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. Vou estar lendo na tradução que uso. Vai dizer assim, para não tomar muito tempo. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero agradecer também aos irmãos aqui da igreja pela oportunidade. Agradecer a Deus pela vida de cada irmão e irmã que vieram hoje ouvir a palavra do Senhor. Também um pastor e cada irmão que coopera para a obra do crescimento, a obra do Senhor Jesus. Como eu tenho lido esse texto, este evangelho a qual escreveu João, como os irmãos estão vendo em suas Bíblias, e como os irmãos sabem, este versículo a qual está escrito em João 17, 21, nós podemos ver que o evangelho foi escrito por João, mas quem profere estas palavras dos lábios não é João. Quem profere estas palavras é o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio morrer em nosso lugar. Jesus está aqui expressando um sentimento ou até mesmo um mandamento de unidade, que a igreja tem que estar em união, viver em unidade. Sabemos que Jesus aqui está fazendo uma oração esta que em muitas Bíblias é conhecida como a oração sacerdotal. Nós vamos ver que antes de Jesus fazer esta oração, esse texto a qual eu li, ele começa uma linha de instrucionamento, uma linha de raciocínio, uma linha de ensinamento, que começa no capítulo de número 13 de João e vai até o capítulo de número 17, onde Jesus finaliza com uma oração pelos discípulos e até mesmo em algumas traduções, oração sacerdotal. Do capítulo 13 ao capítulo 17, nós vamos ver Jesus dando uma sequência de ensinamento aos discípulos. Dentro dessa sequência, Jesus vai dizer que eu vou para o Pai, mas eu voltarei outra vez. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, ou seja, a segunda pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Jesus dando essa sequência de ensino, onde também Jesus trata, onde vai tratar também acerca que Jesus vai ser traído por Judas Iscariote. Se a gente for ver geograficamente, Jesus está em Jerusalém, onde falta um dia para começar a Páscoa do Senhor, onde Jesus iria ser crucificado. Jesus está geograficamente em Jerusalém e Jesus está à mesa com os discípulos. Se a gente for ver do capítulo 13, Jesus está à mesa com os discípulos e ali Jesus vai ser traído. Mas Jesus também nos ensina que nós devemos viver em unidade. Jesus nos ensina que nós devemos viver em comunhão um com os outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós devemos entender que a igreja tem que viver em união, em unidade, em um só pensamento, em uma só maneira de pensar. E Jesus, na oração sacerdotal, nesta oração que ele faz no capítulo 17, nós poderemos ver que se trata da unidade fundamental para o corpo de Cristo. Mas muitas vezes é algo que negligenciamos ou não damos a devida importância. É a unidade da igreja no corpo de Cristo. Muitas vezes nós não damos importância de viver em unidade, sabendo que Jesus mandou que nós devemos viver em unidade, porque Jesus está falando diretamente para os discípulos. Se você for ver do capítulo 13 ao capítulo 17, você vai ver um diálogo de Jesus e os discípulos. Você vai ver uma sequência de ensinamentos de Jesus para os discípulos, porque ali se trata dos últimos ensinamentos que Jesus passa para os seus discípulos. E a igreja precisa entender que a falta de unidade pode levar a divisões. Isso não é bom para o reino de Deus. Divisões dentro da igreja não é bom para o reino de Deus. Se o irmão puder aumentar mais o plano de fundo, eu agradeço. Então, ótimo, obrigado. Então devemos entender
que a falta de unidade pode levar a igreja a divisões, conflitos e enfraquecimento até mesmo espiritual. Porque sabemos que uma igreja que não vive em unidade é uma igreja morta, é uma igreja vazia, é uma igreja que não tem a presença de Deus. Porque Deus falou que nós devemos viver em unidade. Jesus falou para os discípulos, e nós estamos aqui porque somos discípulos. Porque discípulo é aquele que aprende. A igreja que não tem unidade é uma igreja que há divisão. E aonde há divisão, o Espírito Santo do Senhor não trabalha. O Espírito Santo do Senhor não cura. O Espírito Santo do Senhor não trabalha no meio da divisão. Porque Jesus falou que nós devemos ser um, como Ele e o Pai é um. Nesta mensagem nós vamos refletir sobre a importância da unidade e como podemos cultivá-la em nossas relações com os irmãos em Cristo. O tema desta mensagem é a importância da unidade no corpo de Cristo. Nós como igreja devemos entender que é muito importante a igreja viver em unidade. É muito importante a igreja viver em união, porque é um ensinamento não de João, mas de Jesus. Porque essas palavras não foi proferida dos lábios de João, mas foi dos lábios de Jesus. E há 3 pontos que eu quero tratar nesta noite. E o primeiro ponto é que a unidade é um reflexo da comunhão com Deus. Nós devemos entender que a unidade é um reflexo da comunhão com Deus. Porque Jesus e o Pai é um, e nós também devemos ser um. Você vai ver que Jesus orou pela unidade dos discípulos para que eles estivessem em comunhão com Deus e um com os outros. Quando você lê no versículo 21, a qual eu li, que diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Você vê claramente que Jesus orou pela unidade dos discípulos, para que eles estivessem em comunhão com Deus e um com os outros. Se nós estamos em comunhão um com os outros, na presença de Deus, automaticamente nós estamos em comunhão com o Senhor. É notório salientar e lembrar os irmãos que nós vemos muitas igrejas nesse tempo de hoje, mas muitas igrejas que até mesmo é dividida, a contenda, como a igreja de 1 aos Coríntios. Mas nós não vemos nestes dias de hoje igreja unida no corpo de Cristo. Muitos, acredito eu, que não sabem a importância de viver em unidade na presença de Deus. Mas eu quero falar nessa noite para você o quanto é importante nós vivermos em unidade na presença do Senhor. É importante nós vivermos em unidade, porque quando nós estamos vivendo em unidade, nós estamos fortes em Jesus. Quando nós estamos vivendo em divisão, o diabo ele entra e destrói. Mas quando nós estamos unidos, o diabo não tem poder para destruir, porque nós estamos na presença do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu quero que você entenda, e nesta noite, que é importante a unidade dos irmãos. Você depende do seu irmão. Da mesma forma que você depende de Jesus, você depende do seu irmão. Jesus não morreu na cruz do Calvário para viver você em divisão. Jesus não morreu pela minha e pela tua vida para nós viver em divisão, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós viver unidos, em unidade, no corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. Então devemos entender, irmãos, que Jesus ele orou pela unidade. Ele poderia ter orado por outras coisas, porque estava próximo dele ser crucificado, mas ele orou pela unidade dos discípulos. Mas por que Jesus orou pela unidade dos discípulos? Jesus orou pela unidade dos discípulos, porque em João 16:32, Jesus vai falar: aproxima-se a hora,
e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Jesus sabia claramente que os discípulos iriam se dividir no momento da sua crucificação. Mas Jesus, sabendo disso, ele ora para os discípulos e ele pede ao Pai que os discípulos sejam um, como o Pai, como Ele e o Pai é um. Que os discípulos vivem em unidade, como Ele e o Pai vivem. E nós devemos entender que isso é muito importante. É muito importante nós vivermos em unidade. A unidade é um reflexo da unidade entre o Pai e o Filho. Devemos entender que a unidade que a igreja vive no corpo é um reflexo entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo Filho. E já que é um reflexo, nós devemos também viver desta maneira, unido, em unidade. Devemos viver em unidade. Quando vivemos em unidade, somos um reflexo da natureza de Deus. Quando vivemos em unidade, o diabo não tem poder para destruir. Quando nós vivemos em unidade, o diabo não pode destruir, porque é Deus que está no controle. Quando nós vivemos em unidade, o diabo ele não destrói, porque Deus está na situação. Quando nós vivemos em unidade, o Espírito Santo ele opera no meio da igreja. Quando nós vivemos em unidade, Deus trabalha no meio do povo. Então devemos entender o quão é importante nós vivermos em unidade. É importante vivermos em unidade. E o tema desta noite é a importância da unidade no corpo de Cristo. Eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo e compreendendo o quão é importante a unidade no corpo de Cristo. O quão é importante nós vivermos na unidade do corpo de Cristo. Quando vivemos em desunião, estamos rompendo a comunhão com Deus e perdemos a oportunidade de ser um reflexo da sua natureza. Toda vez que nós vivemos em desunião, em divisão, nós perde a oportunidade de ser um reflexo da natureza do Senhor. Precisamos ser um reflexo da natureza de Deus. Precisamos viver em unidade. Não só na igreja, mas em qualquer lugar que você esteja. Precisamos viver em unidade na igreja. Precisamos viver em unidade nas nossas casas. Precisamos viver em unidade nos nossos lares. Precisamos viver em unidade na rua. Precisamos viver em unidade no trabalho. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e orou pela minha e pela tua vida para nós vivermos em unidade. Entenda nesta noite, devemos viver em unidade. Jesus vai falar no contexto desse texto, no capítulo de número 15, e vai dizer no versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Jesus está falando com os discípulos. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus está falando aqui de união, de unidade. Para nós dar fruto, precisamos estar unidos em Jesus Cristo. Até para nós dar fruto, nós precisamos estar em união com nossos irmãos e com Jesus Cristo. Se alguém não estiver em mim, versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Ou seja, todo aquele que não está em união, não só com Cristo, mas também com a igreja,
uns com os outros, é cortado e lançado fora. Jesus não quer isso para mim e para a tua vida. Jesus não quer arrancar e lançar fora nem a minha nem a tua vida. Jesus quer que nós vivemos em unidade. Porque nesta noite eu estou falando exatamente sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. Continuando o versículo, você vai ver Jesus falando: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Veja, para até Jesus fazer coisas nas nossas vidas, precisamos estar em Cristo e também em unidade. Precisamos viver em união. Quando nós vivemos em união e pedimos ao Senhor de acordo com a vontade dEle, é feito. Ele faz, Ele realiza. Por quê? Isso é para mostrar a importância da união, da unidade, tanto com a igreja, tanto para Cristo, para com Cristo. Devemos entender que é importante viver em unidade. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo e compreendendo que nesta noite eu estou falando sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus. No versículo 8 você vai ver, nisto é glorificado meu Pai. É Jesus que está falando aqui. Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Para nós sermos discípulos de Jesus, precisamos também entender que devemos dar muito fruto, que devemos dar fruto, e para dar fruto, precisamos estar vivendo em unidade. Precisamos estar vivendo unido, tanto para a igreja quanto com Cristo. Para o nome de Deus ser glorificado, nós precisamos estar unidos com Cristo. Isso está falando de unidade. Unidade. A igreja precisa estar vivendo em unidade. Glória a Deus. É importante nós entendermos que a igreja tem que estar unida. Não é fácil porque há muitos pensamentos. Há um que foi criado de uma maneira, há um que foi criado de outra. Há um que tem um pensamento na sua mente, há um que tem outro pensamento. Não é fácil, mas isso é um mandamento de Jesus. Contra a Bíblia não há argumento. Se é Jesus que está falando, cabe a mim como servo, a você como servo, obedecer. Porque Jesus está orando a respeito da unidade dos discípulos. E nós como igreja e como discípulos de Jesus, devemos entender que é importante vivermos em unidade no corpo de Cristo. Segundo ponto que eu quero tratar nesta noite aqui, é que quando nós vivemos em unidade, a unidade é essencial para o testemunho do Evangelho. Segundo ponto, nós devemos entender que a unidade é essencial para o testemunho do Evangelho de Cristo. Se você for ler no versículo 21, a qual eu li, que vai dizer: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, testemunho para o mundo. Quando nós vivemos em unidade, nós damos testemunho para o mundo. O mundo vê a diferença de uma igreja unida e de uma igreja dividida. Então devemos entender que a unidade é essencial para o testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja que Jesus está falando para os discípulos, em especial para os discípulos. Você não vai ver a Bíblia dizendo que havia uma multidão seguindo, mas você vai ver que os discípulos estão dialogando com Jesus. Jesus está tratando diretamente com os discípulos. Então é importante, a unidade é essencial para o testemunho do Evangelho. Se você não vive em unidade, você não consegue dar testemunho do Evangelho lá fora para o mundo. Se você não vive em unidade, você não consegue testemunhar o Evangelho de Jesus na terra.
Porque não sou eu que falo, é o próprio Jesus que está entoando essas palavras dos seus lábios na oração. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Qual é o testemunho que você vai dar lá fora se você não vive em unidade? Qual é o exemplo que você vai dar lá fora se você não vive em unidade, em comunhão, em união? Precisamos viver em unidade, meus amados irmãos. Jesus disse que a unidade dos seus discípulos seria um testemunho para o mundo, de que ele foi enviado pelo Pai. Qual o testemunho? Para que o testemunho? O testemunho é que ele foi enviado pelo Pai para morrer em nosso lugar. E esse testemunho só é feito se nós vivermos em unidade. Se os discípulos de Jesus viver em união, em unidade. Porque nós estamos tratando nessa noite a importância da unidade no corpo de Cristo. Eu quero que você saia nessa noite daqui entendendo que eu estou falando de unidade. Por isso que eu falo várias vezes do tema, para que você possa entender esse ensino a qual eu estou passando por intermédio do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Jesus disse que os discípulos seriam testemunha para o mundo, que ele foi enviado pelo Pai, mas para isso eles deveriam viver em unidade, em união. E nós vemos claramente que quando Jesus está sendo levado para ser crucificado, todos os discípulos, eles se dispensam, cada um vai para um lado, como ovelha sem pastor. E este é o fato de Jesus estar orando e pedindo antes que aconteça, porque aqui é antes que Jesus está sendo crucificado. Sabemos que só fica João no pé da cruz e Maria, e os outros tudo vão para cada lado. Mas Jesus, ele ora pela unidade, e logo após a sua ressurreição os discípulos estão novamente em unidade, unidos para a glória de Deus. E nós devemos entender que nós também devemos estar unidos, vivendo em unidade. Quando nós vivemos em unidade, o mundo pode ver o amor de Deus em nós e ser atraído para Ele. Você sabia disso? Você sabia que quando você está em unidade um com os outros, o mundo vê o amor de Deus em nós? Você está vendo a importância da unidade no corpo de Cristo? Você está vendo quão é importante a igreja viver em unidade? Porque o mundo só vai ver o amor de Cristo em nós quando nós estamos vivendo em unidade. Precisamos viver em unidade para que o mundo veja que realmente o amor de Cristo está em nós. É importante viver em unidade. Jesus não quer que nós vivamos em divisões. Jesus não quer que nós vivamos dispensos, como ovelhas sem pastor. Mas Jesus quer que nós vivemos em unidade, um ajudando o outro. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a importância da unidade lá onde os discípulos estão unidos. As pessoas, quando aceitavam Jesus, elas estavam unidas, vendia e depositava aos pés dos apóstolos. Tudo que possuía, vendia e depositava aos pés dos apóstolos. E nós estamos ajudando o nosso próximo? É duro falar isso, mas eu vou pregar o que Deus manda. Nós estamos ajudando o nosso próximo da maneira que precisa. Porque nós vamos ver em Atos dos Apóstolos uma igreja totalmente que vive em amor e em unidade no corpo de Cristo. Uma igreja que vende aquilo que possui e deposita aos pés dos apóstolos para ajudar um aos outros. E cadê a unidade da igreja nesses dias de hoje? A igreja, acredito eu, que perdeu ou acredita que não tem importância viver em unidade. Mas não é dessa forma que Jesus nos ensina nesta oração. Jesus nos ensina nesta oração o quão é importante nós vivermos em unidade no corpo de Cristo. É uma oração de Jesus. Jesus está orando pela minha e pela tua vida, nós como discípulos dele, que nós devemos viver em unidade.
em união, em comunhão. Quando vivemos em unidade, o mundo pode ver o amor de Deus em nós. Então nós devemos entender que o mundo vê o amor de Deus em nós quando nós vivemos em unidade um com os outros, em comunhão um com os outros, em união um com os outros. A falta de unidade no corpo de Cristo pode afastar as pessoas do Evangelho e enfraquecer o testemunho cristão. Para você ter uma ideia, o quão é importante viver a unidade no corpo de Cristo. É tão importante que quando nós não vivemos em unidade no corpo de Cristo, isso pode até afastar as pessoas do Evangelho e até enfraquecer o testemunho de cristão, porque se trata do ensinamento de Jesus em sua oração. E se nós não vivemos em unidade, nós não estamos fazendo o que Ele pediu para nós fazer, que é viver em unidade, que é viver em comunhão, que é viver unido um para com os outros. Então, para não enfraquecer o testemunho cristão, nós devemos entender que nós devemos viver em unidade, pois é importante e é um mandamento de Deus em sua oração. É uma petição de Jesus ao Pai em sua oração para com os discípulos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí eu faço uma pergunta para você, ou até mesmo você deve estar me perguntando: mas o que é viver em unidade? Você deve estar me perguntando o que é viver em unidade. E eu vou explicar para você à luz da Bíblia o que é viver em unidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer para a igreja: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos, vocês que concordem uns com os outros no que fala, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Vocês precisam estar unidos. Paulo está falando para a igreja de Corinto, e está falando para mim e para a tua vida nesta noite. É importante viver em unidade. A importância da unidade no corpo de Cristo, Paulo expressa, ele expressa isso em 1 Coríntios 1:10. Ele pede para os irmãos viver em unidade. Ele pede para os irmãos viver unidos. Ele pede para os irmãos viver num só pensamento e num só parecer. Paulo não está dizendo vocês devem viver em divisões, vocês devem viver desunido, em desunião. Paulo pede exatamente o que Jesus pede na oração, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Paulo pede que a igreja esteja unida no corpo de Cristo. Paulo trata a importância da unidade no corpo de Cristo. E nós devemos entender exatamente isto que Paulo está falando para a igreja, que devemos estar unidos no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo e um para com os outros. Paulo fala isso porque ele entende que uma igreja que não tem união é uma igreja dividida e é uma igreja fraca, tanto espiritualmente quanto até mesmo materialmente. Paulo entende que a igreja que não vive em união é uma igreja fraca até mesmo em palavra, até mesmo biblicamente. Paulo entende a importância. E para não ficar só nesse versículo, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, para você ver a importância da unidade, você vai ver Paulo dizendo para os Filipenses, Filipenses 2:2: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Complete a minha alegria, ó igreja. Paulo está falando para a igreja de Filipenses. Complete a minha alegria. A igreja de Filipenses, para você ter uma noção, era uma igreja
que era uma das igrejas que Paulo mais gostava, era a igreja de Filipenses. Era uma igreja que Paulo não teve tanto trabalho igual as outras igrejas. E Paulo está falando exatamente para essa igreja: complete a minha alegria. Ou seja, Paulo já estava alegre, mas ele queria ficar mais alegre. Quando ele fala complete a minha alegria, quando ele diz tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, nós devemos entender que devemos viver em um só pensamento, no mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Que amor é este? O amor que Cristo se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. O amor no grego ágape, o amor que não tem amor maior, o amor maior do mundo, o amor inexplicável, o amor sacrificial. Paulo está falando a respeito desse amor. E esse amor foi provado na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, para nós vivermos em unidade, em união. Porque eu e você estava dispenso. Nós não conhecia Jesus, nós vivia dispenso. Mas depois que a gente tem um conhecimento com Jesus, aceita Ele e vive para Ele, devemos entender que devemos viver em unidade. E se a igreja está aqui nesta noite, é porque a igreja entende a importância da unidade no corpo de Cristo. A igreja entende que é importante viver em unidade, um só espírito e uma só atitude. Paulo pede para a igreja: devemos viver em um só espírito e uma só atitude. Devemos entender, irmão, que nós devemos viver em um só pensamento, em uma só atitude, em uma só maneira de pensar, em unidade, em comunhão, em união um para com os outros, no corpo de Cristo. Terceiro tópico que eu vou tratar aqui, já para finalizar. Nós podemos ver que quando Paulo expressa: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós podemos ver também neste versículo que a unidade, ela fortalece o corpo de Cristo. Quando nós estamos unidos, nós fortalecemos automaticamente o corpo de Jesus Cristo. Porque nós sabemos, e Paulo nos ensina, que a igreja é o corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. E quando nós vivemos em unidade, nós fortalecemos este corpo, a qual é a igreja, este corpo de Cristo. Você entende neste momento o quão é importante viver em unidade? Você entende neste momento o quanto é importante viver em união, em comunhão um para com os outros? A unidade é essencial para o fortalecimento do corpo de Cristo, para o cumprimento da missão que Deus nos deu. É essencial a unidade no corpo de Cristo. É essencial a unidade da igreja. É essencial para o cumprimento da missão que Deus nos deu. Para dar testemunho do Evangelho, é essencial. É essencial a unidade no corpo de Cristo. É essencial a unidade da igreja. Quando vivemos em unidade, somos mais fortes, mais eficazes em nossas ações, temos maior capacidade de impactar o mundo ao nosso redor. Tudo isso quando nós vivemos em unidade. Se tem um ímpio, vamos supor, passando pela rua, ele vê a igreja tudo dividida, sabe que a igreja está tendo divisão, sabe que a igreja está tendo briga, sabe que a igreja está falando mal um do outro. Você acha que esse irmão ele vai dizer o quê? Qual o pensamento dele sobre a igreja? Aquilo é a igreja de Cristo? Não tem nem união, não vive nem união? Devemos entender que é importante viver em unidade, porque isso fortalece o corpo de Cristo, isso fortalece o corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando vivemos em unidade, somos mais fortes, mais eficazes em nossas ações. Devemos entender que quando nós vivemos em unidade, nós somos até mais eficazes nas nossas ações, naquilo que nós fazemos para o Senhor, para o reino do Senhor Jesus. Então devemos entender que é importante vivermos em unidade.
devemos entender a importância da unidade no corpo de Cristo. A falta de unidade pode levar às divisões e conflitos internos, o que enfraquece o corpo de Cristo e o impede de cumprir seu propósito. Quando a igreja está em desunião, em divisão, ela enfraquece o corpo de Cristo. Ela enfraquece e impede de cumprir o propósito que Deus predestinou para mim e para a tua vida, que é pregar o evangelho e ganhar almas para o Senhor. Como é que você vai ganhar almas? Como é que a gente vamos ganhar alma? Como é que eu vou ganhar almas se eu não vivo em união, até mesmo dentro da igreja? Qual é o testemunho que nós estamos dando para o nosso próximo? Porque sabemos que o maior testemunho não é só a palavra, é a nossa maneira de andar lá fora. O nosso testemunho lá fora tem que ser exemplo para ganhar almas para o Senhor. Se nós não dar exemplo lá fora, não estamos em união no corpo de Cristo. Então devemos entender que devemos viver em exemplo, em unidade no corpo de Cristo. A igreja tem que estar em unidade, em união, em comunhão. A igreja tem que viver em unidade. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer para a igreja de Efésios: faça todo o esforço. Olha só isso aqui. O que devemos fazer para viver em unidade? Esta é a pergunta. O que devemos fazer para viver em unidade? Paulo nos ensina lá em Efésios 4, 3, quando ele diz para a igreja: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Devemos fazer esforço para viver em unidade, porque sabemos que não é fácil viver em unidade, onde há vários pensamentos, onde há várias cabeças, onde há várias pessoas com vários pensamentos. Mas Paulo nos diz que nós devemos se esforçar para viver a unidade no corpo de Cristo. Deve ter esforço. Devemos entender que para termos alguma coisa na vida, temos que ter esforço. Para um professor dar aula, ele precisa primeiro se esforçar e aprender para depois estar aqui em cima e dar aula. Para um pregador pregar, ele precisa primeiro aprender e depois se esforçar para estar aqui em cima para pregar. Então Paulo nos ensina: esforçai-vos, esforço. Para viver em unidade temos que ter esforço. Como não bastasse, Paulo fala aos Romanos 15, 7, dizendo: portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Jesus nos aceitou da maneira que nós estávamos no mundo. E você não vai aceitar o seu irmão que está do seu lado? Jesus nos aceitou e foi até crucificado pela minha e pela tua vida, da maneira que nós estávamos no mundo, perdido, acabado, no lamaçal do pecado. E você não vai aceitar o seu irmão que está do seu lado? Você não vai viver em unidade com ele? Para finalizar, eu quero que os irmãos entendam o quanto é importante viver em unidade. Primeiro, para dar testemunho do evangelho de Cristo, tanto na igreja quanto lá fora. Segundo, para que a vontade do Senhor Jesus se cumpra na nossa vida, porque é uma oração de petição para os discípulos, e essa oração tem que se cumprir em nós, porque nós somos igreja e fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Então, irmãos, entenda nessa noite a importância de viver em unidade, a importância da unidade no corpo de Cristo. Devemos viver em unidade. Fica com esta palavra em nome de Jesus e eu agradeço pela oportunidade.